moçada, tudo especial de primeira? Bem-vindo então mais uma vez aqui ao canal Tio Portuga. E hoje eu quero te convidar a ir junto conosco aqui, conhecer um pouquinho das ruas, um pouquinho aqui de Portugal. E quero te convidar a vir junto comigo aqui de carona, ou como eles costumam dizer aqui em Portugal, de boleia, ou então o pendura. É assim que se fala aqui em Portugal. Então nós vamos andar aqui um pouquinho pelo Porto, né? Vou falando para vocês aonde que nós estamos, nos lugares, né? Como eles costumam chamar os sítios. Para nós aí no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, sítio é aquela chacrinha, né? Aquela fazendinha pequenininha. Aqui sítio significa lugar. Então aqui nesse momento eu estou num determinado sítio. Aqui é a Maia. Então nós vamos andando por aí e conforme nós formos andando, eu vou falando para vocês, mostrando e conversando um pouquinho, falando a respeito aqui de Portugal. Já tem até um tempo que nós não tínhamos mais gravado, né, vídeos aqui para o canal, mas agora nós retornamos devido ao trabalho, devido à falta de tempo também, nós não conseguimos mais gravar vídeos. Mas agora já estamos mais estabelecidos, já estamos bem, já estamos com tempo e vamos colocar aí toda semana, né, vídeos novos, compartilhando com todos um pouquinho da nossa rotina de vida aqui, compartilhando também um pouquinho daqui de Portugal, tirando as dúvidas, né? Quem tem dúvidas, perguntas. E é isso aí, pessoal. É o Tio Portuga aqui, né, em Portugal, né? São eu e a Josi. Hoje a Josi não pôde estar aqui comigo, né? E vamos lá que eu vou fazer esse vídeo. Não repare aí se ficar um pouco tremido por causa da estrada, etc e tal. Mas tenho certeza que vai ser legal esse nosso passeio. E aí nos demais vídeos vamos compartilhando mais algumas coisas, tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de Portugal, vamos conversar um pouquinho, falar a respeito do que está acontecendo, das coisas, etc e tal. E até eu vou falar aqui um pouquinho também a respeito de uma pergunta que há poucos dias atrás me fizeram, né? Fizeram para mim uma pergunta que me chamou muita atenção. Será que nesse momento que nós estamos vivendo, será que ainda é vantajoso vir para Portugal? Será que está valendo a pena vir para Portugal nesse momento? Então vamos conversar um pouquinho, falar a respeito disso e de outros assuntos mais, tá certo? Então vamos lá, vamos com a gente. Iniciamos aqui então o nosso passeio. Nós estamos então, como eu tinha falado, aqui na Maia. Maia é uma localidade aqui, um sítio, uma freguesia aqui do distrito, né, do Porto, muito grande. E é muito bacana aqui, muito lindo. É isso aí, pessoal. Hoje o tempo tá nublado, choveu a semana inteira, mas tá muito bom. Hoje é dia 18 de janeiro. Tô gravando esse vídeo aqui, vou postar essa semana aqui, tá? Para vocês, mas para vocês saberem, né, que esse vídeo está sendo gravado no dia 18 de janeiro de 2024. Aí aqui nós estamos indo em direção a Águas Santas, que é como se fosse um bairro, né? Como se fosse um bairro aqui da Maia, Águas Santas. E aí nós vamos passar ali por mais alguns outros sítios, lugares, né? Localidades que também fazem parte da Maia, que é Nogueira. Vamos passar por Nogueira também. E vamos seguindo aí, pessoal. Vamos entrar também. Não vamos chegar a entrar, mas vamos passar perto de uma outra localidade que já não pertence mais à Maia, que pertence a Valongo.
que é outro concelho, que é outra cidade. E aí vamos passar por ali, subir o Alto da Maia, para nós irmos em direção então a Águas Santas. Passando aqui então para vocês verem essa volta que eu tô dando aqui. Aí no Brasil, no Rio Grande do Sul mais precisamente, a gente conhece como uma rotatória, né? O que eu fiz agora aqui foi uma rotatória, né? Ou uma rótula. Mas aqui não, aqui é chamado de rotunda. Que é chamado de rotunda. E é isso aí, pessoal. Enquanto vocês vão apreciando um pouco aí daqui no porto, do dia a dia aqui da estrada, das ruas, da cidade, enquanto vocês vão apreciando aí, eu vou falando um pouquinho para vocês aqui a respeito de Portugal. Então, muitas pessoas perguntam, né, se ainda é vantajoso, se está valendo a pena vir morar em Portugal. Bom, primeiro de tudo, Portugal é um lugar maravilhoso. Portugal é maravilhoso. Europa, claro, né? Europa. E é um lugar muito bom de se viver. É um lugar muito bom mesmo de se viver. Claro que, como todo lugar, não existe aquele lugar onde a gente pode dizer assim, é o lugar mil maravilhas. Não existe, né, aquele lugar maravilhoso, perfeito. Todo lugar tem seus problemas, tem as suas dificuldades. E aqui também tem. Por mais que Portugal ainda continue sendo o país, um dos países mais seguros de se viver do mundo, mas mesmo assim, Portugal tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Como todo lugar no mundo, né, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, aqui também tem. Claro que nesses últimos tempos as coisas elas meio que ficaram um pouco mais difíceis, se tornaram um pouco mais difíceis, um pouco mais complicado, devido a várias situações, devido à pandemia, né? Devido à guerra que está acontecendo, né? Como todos sabem, guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, e outros fatores também que Portugal, infelizmente, tem enfrentado, algumas crises que têm acontecido aqui dentro do país, como recentemente agora nós tivemos aí, né, um certo escândalo que aconteceu aí. Eles classificam aqui como um escândalo que houve, né, que foi inevitável a queda do primeiro-ministro. Primeiro-ministro aqui, porque aqui em Portugal tem o presidente, né, tem o presidente que é o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, e tem o primeiro-ministro que é o Antônio Costa. E aqui, um pouco diferente do Brasil, geralmente quem dá mais as ordens, quem manda mais, se é assim que podemos falar, é o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro tem um poder maior do que o presidente. Então surgiu um escândalo aí e o primeiro-ministro ele saiu fora, teve que sair fora. E nesse momento Portugal está sem primeiro-ministro, só está o presidente. Já convocaram
votações, né, antecipadas agora para março. Agora em março, então, vai ter a votação. Houve lá a dissolução dentro do parlamento, entre outras coisas e tal. São situações, coisas que acontecem na política. Aqui as pessoas, elas agora nesse momento, elas estão atentando um pouco mais para a política devido a tanta coisa que aconteceu e devido também ao que Portugal tem assistido aí no Brasil, né? E uma coisa que os portugueses eles têm assim, eles olham muito para o Brasil, eles olham muito, principalmente com relação à política. E de uma certa forma aqui também as coisas elas são meio parecidas, acabam se tornando meio parecidas. Mas aqui há algo que é diferente do Brasil, onde aqui as pessoas não são obrigadas a votar, né? Ninguém é obrigado a votar. Nós vamos agora pegar aqui uma estradinha de Paralelos, tá? Vai tremer aí, vai tremer um pouco, tá? Porque é Paralelos, aqui chama-se Paralelos, aí é paralelepípedos, né? É um pouco diferente. No Brasil, paralelepípedo e aqui é o paralelo. Mas é isso aí, pessoal. Então, vou continuando a falar aqui. Vou falando aqui para vocês. Então, aqui em Portugal é um pouco diferente do Brasil. Enquanto no Brasil a pessoa é obrigada a votar, obrigada, se não votar, tem que justificar o voto. Aqui em Portugal não, a pessoa não é obrigada a votar. Só que depois as pessoas elas reclamam, né? Não votaram, mas reclamam quando alguma coisa não vai bem. Então Portugal está enfrentando sim nesse momento, né, uma crise, certo? Como eu tinha dito, volto a repetir, isso começou lá, né, com a pandemia e veio vindo, né, com a guerra, né, e agora essa crise aqui no meio político. Portugal também tem enfrentado uma das suas maiores crises imigratórias. Portugal está com muito imigrante, só de brasileiro aqui passa do 1,5 milhão de brasileiros que migraram para cá, para Portugal, né, durante a pandemia, durante o período do governo do presidente Bolsonaro, durante as eleições. Muitos brasileiros vieram para cá. A gente sabe que a maioria das pessoas elas vêm para cá, para Portugal, né? Porque muita gente ela pensa assim: vou embora para Portugal porque Portugal é um país fácil de se entrar, é uma porta de entrada para outros países, para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, etc e tal. Muitos pensam assim, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, na verdade, elas vêm para cá, para Portugal. Claro, isso não está errado também, né? Não é porque a pessoa pensa assim que ela está errada, não, de maneira alguma, né? Tem que ter o primeiro passo. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas, eu por exemplo, que trabalho aqui dirigindo, ou como se diz aqui em Portugal, conduzindo, né? Eu trabalho aqui carregando pessoas. Depois eu vou falar para vocês qual é a minha profissão aqui agora, nesse momento. Eu trabalhei muita coisa aqui, mas nesse momento eu estou trabalhando naquele objetivo pelo qual eu vim para cá, para Portugal. Então eu trabalho aqui conduzindo, levando pessoas para cima e para baixo. E como Portugal é um país muito turístico, acaba que a maioria das pessoas que eu pego aqui são turistas e muitos brasileiros. A gente pega muita gente, pega português,
italiano, espanhol, inglês, americano, mas a maioria é brasileiro e turista. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte: a gente vê que a maioria das pessoas, quando elas falam com a gente do real motivo pelo qual elas vieram para cá, para Portugal, e querem ficar aqui em Portugal, querem se estabelecer aqui em Portugal, é justamente o motivo da segurança. Segurança. Tá? Segurança. 95% das pessoas que eu converso aqui vêm para cá única e exclusivamente por conta da segurança. E o país, ele te oferece isso. Claro que a gente sabe que quando acontece, que é o que está acontecendo agora, essa crise imigratória, as coisas mudam. As coisas mudam, porque as pessoas começam a entrar e começam a trazer determinadas culturas, né, hábitos que não são saudáveis, e é isso aí que está acontecendo. É uma crise migratória, entendeu? Muita gente do mundo inteiro vindo para cá, e as coisas aqui estão mudando, e os portugueses acabam percebendo isso, e isso de uma certa forma acaba atrapalhando, acaba interferindo no comum, no que é natural aqui, nos hábitos, costumes do povo nativo aqui de Portugal, né? Então está sim acontecendo uma crise imigratória, e junto com a crise imigratória vem outros problemas. Surgem outros problemas, tipo inflação. Claro que a pandemia, a guerra contribuiu para isso também, claro, mas a crise migratória, ela também fortaleceu essa questão dos aumentos. Os alimentos aumentaram muito no supermercado, o custo de vida se tornou muito alto aqui, o salário mínimo aqui mudou, mas ainda continua sendo muito pouco perto do que as pessoas costumam gastar. E não é gastar com lazer, não é gastar com supérfluo, não é gastar, jogar dinheiro pro alto, não. É gastar com o básico, com o que é necessário. Enfim, tá muito difícil. Muitas pessoas, elas acham assim: vou para Portugal, e vem para cá sem pesquisar, sem analisar, sem fazer, né, um estudo de mercado, né, aonde a pessoa vai viver, qual zona. A pessoa, ela não procura estudar para saber, né, como que está a política, como que está, né, a inflação, o desenvolvimento, o crescimento, a área de trabalho. Então, quando não há uma pesquisa, quando não há um estudo, infelizmente muitas pessoas vêm para cá assim e acabam desanimando, ficando triste e voltando, acabam desistindo, porque não é fácil. Por exemplo, os alimentos aumentaram, tudo está caro no supermercado. Há 4 anos atrás, me recordo que nós pagávamos 45, 46 cêntimos de euro, né, num litro de leite. Hoje o litro de leite, o mais barato hoje, está 80 cêntimos, 78 cêntimos. Quando encontra no mercado um preço bom, 78 cêntimos. Né? O combustível, aumentou muito o combustível. O meu carro aqui que eu trabalho, é meu carro, e eu gasto aqui de combustível, gasto muito, porque como eu trabalho, né, levando as pessoas, trabalho na rua, então
combustível, ele aumentou muito. Há uns 4 anos atrás, o combustível era 1,30, 1,32 €, quando muito 1,37. E agora o euro, né, ele deu uma diminuída e as coisas aumentaram, e o gasóleo agora ele está saindo em torno de 1,58, 1,63. Há sítios aí que passa dos 1,70, 1,70 €. Então, as coisas estão muito caras. Mas o que mais aumentou aqui desenfreadamente, e que hoje se tornou mais uma crise aqui em Portugal, são os arrendamentos. Os arrendamentos. O que são os arrendamentos, Leonardo? Arrendamentos são os aluguéis. Aqui nós chamamos, aqui o português chama de arrendamento. Quando você vai alugar uma casa, alugar um apartamento, até mesmo um carro, qualquer coisa que você for alugar, eles chamam de arrendamento. Aluguer, eles falam aluguer ou arrendamento. Então as rendas aqui aumentaram demais. E por conta disso também, oferta e demanda, aquele detalhe, muita gente. Aqui está se enfrentando uma crise muito séria com relação a isso, né? Por quê? Vou explicar aqui para vocês. Há uns 4 anos atrás, 3 anos para trás, 4 anos, né? Enquanto Portugal não estava enfrentando essas crises, não tinha tido pandemia, não tinha tido guerra, não tinha guerra. Então, o que acontece? Portugal estava muito bem. Portugal chegou aqui, o euro chegou a bater R$8. R$8. Agora está 5 uns quebradinhos. Mas o que acontece? Nesta época em que o euro estava em alta, aqui em Portugal, as coisas continuavam o mesmo preço de quando era lá 3,5, 4 euros. Então as pessoas, elas comiam bem, vestiam bem, moravam bem, você tinha, né, um poder de compra muito grande, né? Você podia comprar uma casa, um apartamento, né? Podia fazer ali um financiamento, até mesmo 100% de financiamento. Hoje você não encontra mais isso, hoje não existe mais isso aqui. Não existe mais. E aí, o que aconteceu de uns 3 anos para cá? Começou a vir muita gente para cá, as coisas começaram a aumentar, a procura por aluguel disparou, por arrendamento disparou, e os senhorios, né? Ou seja, os proprietários começaram a aumentar os valores, mas não é aumentar um pouquinho, não, é do dobro para mais. Por exemplo, nós que já vivemos aqui há algum tempo, né? Nós sempre moramos de aluguel. E nós já moramos em muitos sítios, muitos lugares, muitas casas, né? Casas espetaculares, onde a renda, ela não era tão alta. Para você ter uma ideia, nós chegamos a morar na cidade de Samora Correia, que fica pro lado de Lisboa, no Ribatejo, Samora Correia. E nós morávamos num apartamento, inclusive a minha sogra, minha sobrinha vieram passear. Esse apartamento que nós moramos, ele não era tão bem localizado, não era no centro da cidade, não era no melhor lugar da cidade, era mais retirado, né? Era um lugar assim, mais como a gente costuma chamar aí no Brasil, mais pro lado da periferia, olha só. E esse apartamento que nós morávamos era um T3, era no 3º ou 4º andar, um T3, e ele tinha
2 banheiros, aqui chama casa de banho, né? Tinha 2 banheiros. Ele tinha uma enorme cozinha, uma cozinha enorme, tudo com separações. Tinha o hall de entrada, tinha uma sala enorme, duas sacadas, 2 varandas, tinha lareira, tinha banheira de hidromassagem, um quarto era suíte, tá? Então era um apartamento espetacular. E o preço do aluguel desse apartamento, a gente até já achava um pouco caro na altura, mas era 500 euros. O salário mínimo na altura era 730 euros. E o arrendamento que nós pagávamos era de 500 euros. Passado o tempo, hoje você não encontra um T0 praticamente por 500 euros. Não encontra. Impossível hoje você encontrar um T0, ou seja, como se diz aí no Brasil, né? Um kitnet. Aqui chama-se T0, ou então um estúdio, chama-se aqui. Aí no Brasil é o kitnet, né? Que é aquele espaço onde é tudo junto, né? Sala, cozinha, quarto, tudo junto. Não tem divisão. Então, você não encontra. Para você encontrar um T0, né, um estúdio, um kitnet aqui em Portugal a 500 euros, só se você for muito para o interior, onde o trabalho é escasso, né, onde o transporte é escasso, né, onde você vai ter muita dificuldade por ser um lugar longe, poucas pessoas, pouca indústria, pouco trabalho, entendeu? E sem contar o aluguel das casas, que é impossível é quase impossível você encontrar uma casa para alugar, arrendar. É quase impossível. Então são essas coisas que têm acontecido aqui em Portugal. Por exemplo, hoje você vai morar em Lisboa, você vai encontrar ali uma casa que foi dividida. Uma casa que no caso era não só Lisboa, aqui no Porto também, em vários lugares. Hoje as pessoas elas estão fazendo isso. Elas estão alugando, arrendando quartos. Ou seja, uma casa que é um T3. Então tem 3 famílias morando. 3 famílias morando. E eles alugam um quarto. Aí a cozinha é compartilhada, a sala compartilhada. E existem lugares onde eles arrumam, como eles chamam aqui, remodelam, até o porão. Ou como eles chamam aqui, a cave. Eles remodelam a cave, bota ali um poliban, né? Como eles chamam aqui, poliban, no Brasil é o box, um espaço ali para a pessoa poder tomar o seu banho, ou o seu duche, como eles dizem aqui. Bota ali, coloca ali uma sanita, né? Um espelho, e a pessoa tem ali só um cantinho para ela mal e porcamente se mexer, só para ela poder ficar durante a noite. E esses sítios que praticamente não tem condição da pessoa viver, tá? Acaba se tornando muito caro. É 400, é 500, é 600, até 700 euros. É assim que se encontra a situação aqui hoje em Portugal, por conta dessa crise, por conta da crise migratória, crise financeira, crise política, essa crise, né, dos arrendamentos. Então, por mais que Portugal hoje continue sendo um país seguro, né, hoje a gente já ouve falar, antigamente não ouvia se falar de assaltos à mão armada. Hoje já se ouve falar em sítios, determinados sítios, assaltos à mão armada, etc e tal. Mas ainda assim, Portugal continua sendo um país de qualidade, a qualidade de vida, segurança, você continua, né? Mas se tornou um pouco complicado nessa área. Então, se a pessoa vem para cá e ela não faz um estudo, não faz uma análise
infelizmente ela chega aqui e ela vai ter que se deparar com essa situação, como nós já vimos muito acontecer aqui nesse tempo que a gente voltou para cá, para Portugal, nesse tempo que nós estamos aqui. Para nós mesmos não foi fácil renda, e eu vou falar isso no próximo vídeo porque esse já ficou comprido demais. Nós estamos agora aqui no Alto da Maia, tá? Na minha esquerda é Hermesinde e a minha direita é onde eu vou entrar, Águas Santas. Esse vídeo aí ficou um pouco comprido, conversei um pouco com vocês, falei um pouco para vocês a respeito da situação, procurei resumir, não entrei muito em detalhes, mas conforme a gente vai falando, vai mostrando para você aqui no próximo vídeo um pouco do Porto, outras cidades que nós fomos também eu vou mostrar para vocês, e aí nós vamos falando mais a respeito de tudo isso. Tá certo, pessoal? Vou falar mais a respeito dessas crises, vou falar mais a respeito, né, dos arrendamentos, etc e tal, da alimentação, da qualidade de vida, do trabalho, que é importante, né? Mas vou falar também, infelizmente, do motivo pelo qual muitas pessoas vêm para cá e acabam desistindo, porque elas pensam que aqui é fácil, e não é fácil, e existem vários fatores, e eu vou falar para vocês todos os fatores que acabam atrapalhando, que acabam fazendo com que as pessoas desistam e voltem para o Brasil ou para o seu país de origem. Tá certo, pessoal? Então, chegamos aqui em Águas Santas, tá aqui a Águas Santas, depois eu vou mostrar melhor para vocês, vou mostrando mais para vocês, contando, falando. Vamos visitar sítios, vamos continuar mostrando aqui um pouquinho de Portugal, contando as histórias, tá certo? Então aguardem mais vídeos aí, pessoal. Aguardem mais vídeos. E antes de encerrar aqui, porque o vídeo já tá longo, eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva aí, curte, comente, compartilhe com a sua família, com seus amigos. Nós aqui em Portugal, Tio Portuga, eu, Leonardo e a Josi, vivendo aqui, morando aqui, trabalhando dia a dia e contando um pouquinho do que se passa, contando um pouquinho do nosso dia a dia aqui para vocês. Tá certo então? Um abraço para todos do tamanho do Rio Grande, fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!